No primeiro versículo do Salmo 1, somos aconselhados a não andarmos no conselho dos ímpios, a não nos determos no caminho dos pecadores e a não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Em um tempo em que as pessoas têm confundido a aceitação do pecado com amor e acolhimento, a história do povo de Israel não poderia ser mais clara e atual quanto ao perigo de desobedecer às ordens de Deus. Entradas da Alma é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Oi, eu estou de volta. Na semana passada eu não pude estar e como vocês viram, os dois filhos apresentaram o Lamed e a gente hoje está junto de novo, né? A nossa dupla, Matheus. E a gente queria já deixar um recado para você. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e também o seu like. E agora, vamos ao vídeo. O capítulo 24 de Números termina dizendo assim: Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Seria muito bom se a história de Balaão com o povo de Israel terminasse assim, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Depois de todos os incidentes envolvendo a conversa com a jumenta, a vergonha de não ter conseguido controlar suas palavras e abençoar em vez de amaldiçoar, Balaão deveria ter desistido e percebido que não adiantava ir contra a vontade de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu simplesmente superar suas frustrações e seguir adiante. Ele queria a todo custo obter a recompensa que havia sido proposta pelos inimigos de Israel. E Balaão achou um jeitinho de fazer isso acontecer. A continuação da história no capítulo 25 de Números vai revelar o que Balaão fez e as sérias consequências que isso trouxe para o povo de Israel. Apenas o Rio Jordão separava os israelitas da terra prometida. Até ali Deus tinha dado vitória sobre todos os inimigos que tinham se levantado contra o povo de Israel. Moisés sabia que o tempo dele com o povo estava se acabando. Como as coisas estavam aparentemente tranquilas, Moisés dedicou o tempo que ainda restava aos preparativos para tomar posse da terra de Canaã. O povo de Israel não desconhecia a fama dos habitantes da região. Tudo ali era marcado pelo culto a Baal e a imoralidade, a perversão, era vista por toda parte. Isso deveria servir como alerta para o povo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ao invés de influenciarem, os israelitas foram influenciados. Veja só o que diz aqui. A mente dos israelitas se acostumou com os pensamentos degradantes que eram constantemente sugeridos. A vida de comodidade produziu um efeito desmoralizante e eles se afastaram de Deus para uma condição na qual seriam presa fácil da tentação. E foi nessa situação que Balaão encontrou um acesso para conseguir o que ele queria. Sob o disfarce de amizade, mulheres midianitas começaram a entrar discretamente no acampamento israelita. E aí você sabe, conversa vai, conversa vem. Olha só, de onde vocês estão vindo? Que mundo pequeno! Você sabia que nós somos parentes? Você se lembra de que Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura? Pois é, esse foi um dos argumentos. Bem, quando Balaão percebeu que a isca tinha sido mordida, ele aconselhou Balaque, rei de Moabe, a fazer uma festa para seus deuses. E aí que Balaão entrou na história. O povo de Israel não sabia quais eram as reais intenções dele, e eles acreditaram que ele era de fato um profeta de Deus, e ele mesmo convidou o povo para a festa. Balaão deve ter dito quão indelicado seria não aceitar o convite para ir à festa dos seus vizinhos, até mesmo parentes. Aquilo poderia dar uma impressão de que eles eram antissociais. Afinal de contas, que mal teria? Eles não precisariam se envolver. Bastava comparecer para não ficar chato, para não ficar parecendo que eles eram exclusivistas. Afinal de contas, eles eram o povo de Deus. Eles precisavam se misturar. Não é assim que a gente demonstra amor pelas pessoas? Mas aí havia um grande problema. Veja só o que aconteceu. Um grande número de pessoas se uniu a ele, Balaão, para testemunhar as festividades. Atraídos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das mulheres dedicadas ao culto pagão, eles abriram mão de sua lealdade a Jeová. O vinho lhes enfraqueceu os sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. Desrespeitando a consciência por meio de ações indecentes, renderam-se à idolatria. Ofereceram sacrifícios nos altares pagãos e participaram de rituais degradantes. Aquilo que começou com uma amizade inocente
acabou se tornando uma armadilha de Satanás para tirar o foco dos israelitas. E em pouco tempo, eles também estavam praticando as coisas abomináveis que Deus tinha pedido que eles não fizessem para o bem deles. Quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos obedecer, pois é para o nosso próprio bem. Não é porque Deus quer tirar a nossa liberdade. E acredite, ninguém é forte o suficiente para beber de águas contaminadas e não ser afetado. O pecado não se torna agradável de uma hora para outra. Veja só, um longo processo de preparação, desconhecido ao mundo, ocorre no coração antes de o cristão cometer o pecado aberto. A mente não desce de uma só vez da pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Ao alimentar pensamentos impuros, o pecado, uma vez odiado, se torna prazeroso. E o pior aconteceu. Logo, os príncipes e líderes estavam entre os primeiros a transgredir a lei de Deus, e isso influenciou todo o povo, a ponto de a apostasia se tornar algo comum. Deus chamou a atenção de Moisés para o que estava acontecendo e deu a ordem que aqueles homens deveriam ser executados em plena luz do dia. Os juízes de Israel foram os responsáveis em executar a sentença. Eles não perderam tempo. Enquanto isso, o povo chorava, lamentava e suplicava pela misericórdia divina. Eles finalmente entenderam a gravidade do pecado que eles haviam cometido. Mas houve alguém que continuou em aberta rebelião a Deus e aos líderes. Zinri, um príncipe da tribo de Simeão, em aberta afronta, na frente do povo, mostrou que estava levando Cosbi, uma filha de um líder de um clã midianita, para dentro de sua tenda. E veja aqui na Bíblia qual foi a reação de Finéias, um dos sacerdotes, ao ver essa cena. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Isso parece violento demais? Mas não foi assim que o Senhor interpretou. Deus conhecia a motivação do coração de Finéias e elogiou o seu zelo. É isso que o texto-chave dessa semana nos apresenta. Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. E não ficou só nisso. Deus deu ordens a Moisés que ele deveria escolher 1.000 homens de cada uma das 12 tribos, e sob a liderança de Finéias eles deveriam atacar e matar os midianitas. A Bíblia nos diz que entre os mortos estavam 5 reis de Midian e também Balaão. Esse foi o fim também daquele que facilitou a entrada do pecado no acampamento israelita. A história desta semana traz lições muito importantes e sérias, e nós destacamos pelo menos 4 delas que têm muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. A primeira delas é que nos colocamos em risco quando tentamos conciliar a nossa fé com a aceitação de práticas pecaminosas. Devemos nos lembrar do que aconteceu com Balaão. As práticas pecaminosas fizeram aos israelitas aquilo que todos os encantamentos de Balaão não puderam fazer. Elas os separaram de Deus. Devemos fugir da tentação e não nos expor a ela. Não é ser rígido demais excluir a companhia daqueles que exercem influência para nos desviar de Deus. Ao mesmo tempo em que oramos, não nos deixe cair em tentação, devemos nos afastar da tentação tanto quanto possível. A intenção de Satanás é tentar impedir que entremos na boa terra que o Senhor nos prometeu, e ele fará tudo para conseguir seu objetivo. Se puder levá-los a poluir a mente, poderá destruir muitos outros por intermédio deles. Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e mancharem o templo do próprio corpo não terão limites para praticar qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo do coração depravado. É impossível ao escravo da paixão perceber a sagrada obrigação imposta pela lei de Deus, apreciar a obra da expiação ou dar o devido valor à vida. Bondade, pureza, verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas, tudo isso é consumido pelo fogo da imoralidade. O coração se torna um deserto sombrio e desolado. E a última lição: nós temos uma obra a fazer para resistir à tentação.
Aqueles que não querem ser presas das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração, evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Isso exigirá oração fervorosa e vigilância constante. A influência do Espírito Santo atrairá a mente para cima e levará a pensar em coisas puras e santas. E agora chegou o momento dos abraços e a gente vai começar com a base Seventeen da cidade de Ibicaraí, Bahia. Para os adolescentes da igreja de Esmeralda da cidade de Rio Claro, São Paulo. Base Os Escolhidos da igreja Jardim Felicidade 1 da cidade de Macapá, Amapá. Para a base Shekinah da igreja central da cidade de Pedreira, São Paulo. Para os adolescentes da igreja da Vila Jaiara, da cidade de Anápolis, Goiás. Para a base Ágape, da igreja do Portal da Alegria 1, da cidade de Teresina, Piauí. Base Conectados, da cidade de Rio Preto da Eva, Amazonas. Para os adolescentes da igreja central de Coab, da cidade de Tucuruí, no Pará. Base Nova Geração, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Para a base Esquadrão e Ação do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Base JDP da Igreja de Jardim da Prata, da cidade de Magé, Rio de Janeiro. E para a base TIM, o Vale do Sol, do distrito de Vila Rica, da cidade de Parauapebas, Pará. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos. Se você é professor, compartilhe com seus adolescentes também. Deixe o seu like, se inscreva caso você ainda não faça parte e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!